Quando a gente fala no setor mineral como um todo, não só do ouro, né? Esses dias eu estava lendo um artigo de um estudante da UFOP, que ele fez um comparativo entre as possíveis vagas futuras, né? As vagas futuras que a gente vai ter na mineração de engenheiro de minas, geólogo, gerente de processos, né, metalurgia como um todo, versus entrada dentro das universidades. Ou seja, a boca do jacaré está aumentando, né? Então é o que você comentou, a turma jovem está interessada em tecnologia, está interessada em novos negócios. Mas esse para mim é a principal oportunidade que a gente tem, né? E na AngloGold hoje, a Ashanti, a gente faz um trabalho muito próximo do nosso time, primeiro em qualidade de vida, né? Acho que qualidade de vida, a colaboradora ou o colaborador que vem trabalhar conosco, ele tem que se sentir bem, né? Então, o nosso trabalho, né, de escala de trabalho, né, 4x4, né? 4x4, gente, que beleza. 4x3, trabalha 4 dias, né? Folga 4. Isso agrega muito valor para você atrair esses jovens, né? Um outro trabalho muito forte que o próprio IBRAM está fazendo em parceria é um trabalho agora que começa no próximo ano com as escolas fundamentais, na questão da didática das escolas, né? Para evoluir o setor mineral dentro das escolas. Criar essa vocação já na meninada desde pequeno, né? Exatamente. E da nossa parte, o que a gente busca muito nas comunidades que nos abraçam, né? Eu, pessoalmente, vou em algumas universidades, vou em faculdades para comentar e falar sobre a AngloGold Ashanti, sobre o setor mineral, sobre as expectativas, né? E qual tem sido a receptividade, assim? O que você repara? Espetacular. Minha fica olhando no celular ou presta atenção no que você está falando? Boa parte presta, vamos falar 90% presta. Lógico, tem sempre aqueles lá, né? Mas no final, assim, você vê que eles brilham, né, os olhos quando a gente vai nessas comunidades, que é onde a gente está na operação, né? A gente está ali conversando, explicando, dando a possibilidade futura, né? E a AngloGold Ashanti trabalha muito bem o plano de carreira. Eu acho que e eu sou uma prova viva disso, né? Então, eu entrei tem 6 anos e meio virou como CEO, né? Virou gerente sênior presidente de manutenção e hoje, né, ocupa a presidência na Latam. Então, eu sou o principal exemplo que o plano de carreira, ele funciona desde que o colaborador ou a colaboradora queira, né, fazer a sua parte, a sua contribuição. E não é muito longo o ciclo, né? Não é longo, né? É um ciclo que você consegue. É óbvio que tem uma dependência de cada pessoa tem um nível, né, de crescimento, mas quando você olha, né, o nosso projeto, né, de plano de carreira, ele é muito claro desde a primeira entrada, na porta de entrada da empresa. Muito transparente. Aí, transparente, a gente conversa muito as questões de trainee, de estágio, né, o nosso programa de estágio recebe quase 92 alunos, 92 profissionais, alunos por ano. Né, então a gente tem esse pilar muito forte, porque eu já fui estagiário um dia, né? E quando você todo mundo foi, né? Todo mundo passou por isso, né? A porta de entrada. E quando você vai para Cuiabá, eu fiquei lá 5 anos e meio, 6 anos, boa parte da nossa liderança hoje, eu posso falar com propriedade que mais de 70% começou como estagiário na AngloGold Ashanti. Então, isso agrega muito valor e todos os novos estudantes contribuem também para, eu falo assim, né, para criar aquela corrente do bem e falar, pô, a mineração tem futuro, tem potencial, tem muita tecnologia embarcada, mas muita tecnologia é muita, embarcada. Né? Tá cada vez pouca, mais automatizado, tá... E quando eu falo assim, pô, a gente fala de inteligência artificial, hoje em dia é o assunto do momento, né? Inteligência artificial, a gente hoje nas operações, a gente utiliza muito pouco, então a gente tem aí um mar de oportunidades, né, de implementar, de evoluir com a inteligência artificial também, e na mineração, ou por que não? Na mineração de ouro, onde que a inteligência artificial já está sendo usada? Assim? Hoje sim, a gente... Como a gente definia, assim... Falando em Cuiabá especificamente, na operação, né, que é... Na operação, Sabará e Caeté, aqui em Minas Gerais. Sabará e Caeté, e na Argentina também, a gente já tem alguns trabalhos de geologia, né, com inteligência artificial, de mapear modelo, de entender o modelo, entender o comportamento, e aí facilita a vida dos nossos geólogos, né, de trazer uma análise mais sintetizada para análise do modelo como um todo, modelo geológico. A questão de manutenção é um grande pilar para mim de inteligência artificial, falo isso com propriedade que eu venho da manutenção. Então assim, hoje a gente tem todos os nossos equipamentos no subsolo, eles são conectados via Wi-Fi, eles têm telemetria, então a gente faz a análise de dados, né, através da telemetria de cada equipamento. A gente consegue medir a produtividade do operador, né, a qualidade da operação,
como que está o estado do equipamento em si, né? E aí a gente consegue trazer isso numa inteligência artificial de tentar entender, né? Ou então prever alguma falha catastrófica em algum equipamento e parar esse equipamento no meio de uma mina subterrânea, você para uma galeria, né? Você para uma rampa principal. Evita, então, essas são as utilizações. E reduz o custo de produção também, né? Porque isso impacta, né? Demais. Se o equipamento está ficando obsoleto e você não está vendo, e a inteligência artificial já viu e já apitou... E eu tenho um exemplo prático, até esse ano aconteceu isso, né? Um dos caminhões nossos apresentou um problema no motor, o nosso centro de controle operacional, né? E a gente consegue controlar tudo no centro de controle, na superfície. Que é 24 horas, né? 24 monitoramento, Castelona, né? Tá tudo assim agora. Capturou o aquecimento do motor lá na superfície e contatou o operador. No momento ele parou o caminhão, ou seja, a gente evitou uma falha aí catastrófica em termos de produtividade e custo também, né, Helenice? Muito legal isso. Então, assim, meninos, né, tem que ir para a mineração, porque a gente não vive sem minério também, né? Não tem como. Qualquer coisa tem. Eu falo isso muito aqui quando eu estou entrevistando o pessoal de mineração, porque as pessoas às vezes ficam vilanizando, né, e acham que não precisa, que pode reduzir, mas a verdade é que o mundo não vive sem. Não vive sem. Né? Ô Luiz, e aí, me conta um pouquinho mais sobre essa profundidade da mina. Você falou que ela tem capacidade tem ouro a 2.400 metros de profundidade. Essa mineração a 2.400 metros de profundidade, ela é válida a partir de que ano que você prevê? Hoje... Vocês já estão prevendo isso, já estão planejando esse plano plurianual aí, ele já é o quê? Para a próxima década? Hoje, quando a gente fala em aprofundamento da mina, a gente aprofunda por ano, em média, um painel de 60 metros verticais, né? E são 400 metros de rampa, porque a rampa tem uma inclinação, né, para acessar o corpo do minério. Então, a cada ano, né, a gente avança aí 60 metros verticais. Então, quando a gente fala, né, a nível de 2.400, nós estamos falando na próxima década, né, com todo o avanço nosso aí, talvez antecipar um pouco, depende muito da estratégia, mas a nossa estratégia principal hoje nas operações Cuiabá é manter o que a gente chama de um painel por ano, né? Esse painel tem 60 metros verticais e 400 metros de rampa. E a descida tem as esteiras, né, elétricas, tem toda uma situação que para você descer tem segurança total e isso vai continuar, né? Vai aprofundando na rocha, não tem como, né? O ouro está cada vez mais profundo. A gente chama do mergulho do minério, né? Então esse mergulho ele tem uma determinada inclinação e a cada nível que a gente avança, sim, a gente tem que aprofundar mais, ele está aprofundando, né? Você vê ele em profundidade mesmo. Acho que toda a parte, né, de investimento para acessar esse minério, ela entra dentro daquele planejamento estratégico que eu comentei com você. Né? Nesse planejamento de life of mine, de vida útil da mina, ele já está incluso todos os investimentos que a gente vai precisar ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, alguns investimentos que a gente já começou esse ano, né, e começa a partir do ano que vem já a operar com esses investimentos. Né? O primeiro deles é a questão do paste fill. O que é o paste fill? O paste fill é um cimento, né, agregado, onde a gente vai ter uma planta de concreto na superfície, né, e esse concreto ele vai ser tubulado até a parte mais profunda da mina, e nós vamos fazer um enchimento das nossas lavras, que a gente chama de stope, com esse concreto, com essa pasta. Né? Isso garante a estabilidade da mina em profundidade. Acho que esse é o principal investimento para o próximo ano. O segundo investimento é a nova planta de refrigeração, ou seja, a gente tem uma planta de refrigeração na superfície, né, e esse projeto agora a gente começa com uma planta de refrigeração no nível 20, ou seja, na parte mais profunda da mina, para garantir a sustentabilidade e a continuidade dessa mina em profundidade. Já o terceiro investimento, que ainda são estudos, mas a gente está bem evoluído com os estudos, é a questão de logística, né, tanto de pessoas quanto de material. Então, esse ainda é um ponto que a gente está estudando, a melhor alternativa para o negócio. Né, pode ser um novo shaft, né, o nosso shaft hoje... o elevador, né, o shaft, né, ele vai até o meio da mina, até 850 metros no nível 11, né, e a gente ainda tem mais 800 metros, né, de rampa para poder chegar. Aí tem que descer de carro. De veículo, de ônibus, micro-ônibus, né, caminhonetes 4x4, todas equipadas com segurança. Então, esse estudo ele ainda vem, né, no próximo ano, provavelmente
a gente encaixe ele no próximo estudo de Life of Mine, no próximo estudo de vida útil, que é em maio do ano que vem, e aí a gente já coloca esses investimentos para os próximos anos, né? Acho que esse é o grande desenho para a Mina Cuiabá. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Realização O Tempo.